Olá para você que está vendo mais uma vez, mais um vídeo conversando com a inteligência artificial, copiloto. Vamos tratar hoje sobre o assunto sobre por que o Brasil não desenvolve tecnologia para carro, tecnologia automobilística, indústria de automobilística, nem para carros, nem para motos, nem carro elétrico, que é uma novidade já de alguns anos aí no mundo afora, e o Brasil apenas implanta fábricas que vêm de fora, principalmente da China, né? A indústria foi inaugurada agora semana passada, a indústria ali em São Paulo, para a fabricação daqueles carros, uma Aval, acho que é o H6, H8, mais um outro carro. Então, mais uma indústria de fora, internacional, que vem para tomar espaço no que falta, né? Há uma brecha no país, a necessidade de carros, de mais tecnologia. Mas por que o Brasil não toma à frente e não começa a produzir seus próprios carros, sua própria indústria automobilística? Nós vamos conversar com a Copiloto. Copiloto, vamos lá então começar esse vídeo. Por que o Brasil não produz carros? A pergunta é bem simples. Por que o Brasil não produz carros próprios, a indústria automobilística brasileira? Oi, José. Olha, a questão é complexa. O Brasil possui um histórico de altos custos de produção, desde matérias-primas até impostos e burocracia. Isso dificulta competir com grandes players internacionais. Além disso, o Brasil carece de investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor automotivo. O que mais você quer saber? Essa carência que o Brasil tem em investimento na indústria automobilística é uma carência que o Estado não tem interesse em fazer isso. Eu digo o país, como o Estado não tem interesse em investir, não tem interesse em despontar como um grande fornecedor de automóveis, talvez para o mercado interno mesmo. É claro que o sonho é vender para fora, exportar, porque é uma indústria sempre está em expansão, principalmente agora com carros elétricos, mas por que ter alguma justificativa que nem o Estado, além do preço e de custo, o Estado e o setor privado não investem? Seria só porque as indústrias de fora, elas entram com muito peso, já tem um histórico muito grande de revenda mundial, que sufoca toda e qualquer tentativa do Brasil de produzir um veículo? Seria essa a justificativa ou tem algo mais por trás dessa história do país não desenvolver tecnologia automobilística? José, também tem a questão da falta de incentivo governamental e a dependência de tecnologia estrangeira. E ainda tem a infraestrutura precária e a carência de políticas públicas de apoio à inovação, dificultando o desenvolvimento de uma indústria automobilística 100% nacional. Você acha que o governo deveria investir mais nesse setor? Não só o governo, mas o setor privado. É claro que eu não entendo de economia para passar essa informação, mas eu acho que poderia haver um incentivo do governo para que o setor privado viesse a dar o primeiro pontapé e entrar na concorrência, na briga pela produção de carros, principalmente carros elétricos ou carros híbridos, porque a questão da transferência de tecnologia não é tão difícil hoje. Hoje estamos vivendo um mundo moderno, é possível se conseguir transferência por meio de troca de informações com empresas internacionais, claro que seja um pouco fechado também, mas o Brasil tem sim grandes engenheiros, grandes produtores de outros equipamentos, né? Sabes que o Brasil produz já um carro, aqui no estado de Santa Catarina foi produzido um Troller, se eu não me engano, que é um carro para fazer rally, então tem já conhecimento de tecnologia. A Gurgel, a própria Gurgel antiga, tinha já um conhecimento sobre tecnologia automobilística e também produz tecnologia em outras áreas, como a área de aviação. Então é uma verdade que não é tão verdade assim, que não há tecnologia e conhecimento suficiente no Brasil para produzir. O que está por trás dessa falsa verdade sobre não haver tecnologia, preço, competíveis e falta de vontade do país? Tem alguma coisa a mais que não foi contado sobre essa história da falta de iniciativa do país para produzir o seu próprio a indústria automobilística? Sua observação é pertinente, José. Existe sim conhecimento, e a questão é bem mais complexa. Há um histórico de falta de investimentos contínuos e de longo prazo, falta de políticas industriais consistentes e de uma cadeia de suprimento sólida. Além disso, há barreiras como a falta de parcerias internacionais e dificuldade de competir com a produção em massa e baixo custo de outros países. Tem algo específico que te intriga nessa questão?
A questão é o baixo custo que você fala dos outros países. Não dá para entender muito, porque no Brasil nós não temos carro, como é dito sempre, um carro com preço popular. Então poderia ser produzido no Brasil um carro que tivesse preço popular. Eu acredito que o carro mais barato hoje no Brasil está em torno de R$ 80.000. Se eu estiver errado, me corrija. Então, quando o brasileiro vai ter a chance mínima de ter poder de compra como se tem em outros países, não precisa ser país de primeiro mundo, mas países que conseguem ter um carro a um preço mais justo, porque o preço dos automóveis no Brasil, por mais simples que seja, ele fica muito acima do poder de compra, embora tenha um bom número de vendas, mas o que falta para que tenha um carro num preço justo no Brasil? Para ter um carro a preço justo, seria necessário reduzir impostos, incentivar a concorrência, melhorar a infraestrutura e investir em tecnologia nacional. O alto custo está ligado a impostos elevados, custos de produção, falta de competitividade e incentivos insuficientes à indústria automotiva. Uma reestruturação da política industrial e tributária poderia ajudar. Você vê alguma solução diferente? Interessante, uma reestruturação da política tributária e da política de incentivo também. Eu acho que isso é necessário. Mas então nós estamos meio que na mão das indústrias internacionais. Não há como pensar em ter uma indústria forte e grande no país sem que haja essa reestruturação, não é? Exatamente, José. Sem reestruturação e políticas eficazes, fica difícil competir com indústrias internacionais estabelecidas. O Brasil precisa investir em inovação, formação de mão de obra qualificada e parcerias estratégicas para fortalecer sua indústria automobilística. Como você enxerga o futuro do setor automotivo no Brasil? Exatamente. Agora é hora de pensar para o futuro do setor automotivo no Brasil. O Brasil tem condições de ganhar alguma consistência automotiva diferenciada do restante? Sim, eu acredito que sim. O Brasil tem capacidade de entrar nessa briga, porque já é pouco passado da hora do Brasil entrar nessa briga. Eu acredito que a gente tem matéria-prima para isso, tem conhecimento, tem profissionais capacitados, gabaritados, falta mesmo incentivo, né, fiscal e tributário para a importação, talvez, de alguma outra matéria que seja necessária para o veículo. Mas, sim, o Brasil tem capacidade para entrar e nunca é tarde, né? Começar a fazer projetos e produzir seus próprios carros. Eu ouvi falar de um produtor nacional que pensa em lançar esse ano um carro híbrido, se eu não me engano, movido a álcool, na indústria nacional, Lecar. Você já ouviu falar deste carro? Deixe-me verificar as informações mais recentes sobre este carro híbrido movido a álcool. Só um momento. Sim, fiquei sabendo sobre o Lecar 459, um carro híbrido nacional movido a etanol que promete impressionantes 1.000 quilômetros de autonomia com apenas 30 litros. O Lecar pode ser uma alternativa viável aos carros elétricos atuais, além de ser acessível e sustentável. Você acha que essa inovação pode impulsionar a indústria automobilística nacional para competir globalmente? Eu acho que sim, né? A proposta é muito boa, pelo que eu li na divulgação do protótipo. É uma proposta muito boa. Se ela não sofrer nenhum tipo de a pressão externa, né, de empresas externas, que eu acredito que vai sofrer, e talvez aconteça o que aconteceu, o que acontece com a indústria nacional quando tenta ter alguém que desponte com a tecnologia e desafia os grandes, né, produtores internacionais já de anos, né? São produtores de marcas de décadas, centenas aí, e é perigoso que esse carro acabe não acontecendo, acabe não saindo, né? Aí tem esse risco. É verdade, o cenário é desafiador. A concorrência internacional é forte e essas pressões podem mesmo dificultar a ascensão de novas empresas nacionais. Mas, com uma proposta inovadora e apoio de políticas públicas, é possível abrir caminho para o Lecar 459 e outros projetos semelhantes. O Brasil tem um potencial enorme. Você acredita que a sociedade civil pode fazer a diferença para incentivar essas iniciativas? Acredito,
Acredito sim. Eu até gostaria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu com o Gurgel, que foi um primeiro carro elétrico montado, acho que montado, o primeiro carro elétrico montado nas Américas, talvez aí, e foi montado no Brasil na década de 70. Me passe mais informações sobre o que aconteceu com o Gurgel. Foi uma iniciativa pioneira na indústria automobilística brasileira. Fundada por João Amaral Gurgel, a empresa produziu veículos inovadores entre os anos 70 e 90, inclusive elétricos. Apesar do sucesso inicial, a Gurgel enfrentou dificuldades financeiras, falta de apoio governamental e concorrência externa, levando ao seu fechamento na década de 90. João Amaral Gurgel sonhava em ver o Brasil independente na produção de carros, mas infelizmente seu sonho foi interrompido. Você acha que o Brasil pode retomar essa visão independentista? Sim, acredito que sim. Acho que falta mais investidores como o João para dar esse pontapé, pois nós estávamos na vanguarda, né, no início da criação dessa tecnologia, desenvolvimento dessa tecnologia de carro elétrico, e como sempre a gente acaba ficando para trás. Há alguma coisa que não é contada, alguma coisa que foge do conhecimento e foge da informação à nação, porque não pode que um carro tão bem projetado como foi no começo, enfrentando, digo, os desafios da época, ele conseguiu fazer um carro, faltou apenas incentivo para que ela caminhasse e desse bom resultado, e acabou tendo que parar de produzir. Hoje poderíamos ter carros bons, né, da marca Gurgel, funcionando como elétrico ou híbrido. Então é uma pena. Vamos aguardar o que vem da Lecar para ver o que vai acontecer. E também, me diz uma coisa, a indústria de motos no Brasil também não tem nenhuma indústria que tenha marca nacional própria? Na verdade, José, a indústria de motocicletas no Brasil conta com algumas empresas nacionais. A Dafra, por exemplo, é uma fabricante brasileira que produz motos desde 2007. Além dela, temos outras empresas que fabricam peças e acessórios para motocicletas. Mas, como no caso dos automóveis, o mercado de motos também é dominado por marcas internacionais, o que torna desafiador para as empresas brasileiras competirem. Quem sabe não surge uma nova marca nacional de motos para mudar esse cenário? Então a Dafra é brasileira? Fale um pouco sobre ela. Sim, a Dafra Motos é brasileira. Fundada em 2007, ela pertence ao Grupo Itavema e produz motocicletas e scooters. A Dafra montou uma fábrica em Manaus, onde fabrica modelos próprios e também em parceria com marcas estrangeiras. Ela já lançou diversos modelos, desde motos de baixa cilindrada até scooters e maxi scooters. A presença da Dafra mostra que o Brasil tem potencial para desenvolver um mercado de motos competitivo. Interessante, então temos aí uma fabricante nacional. Eu, com o meu conhecimento, achei que a Dafra também era de fora, era importada a produção de motos da Dafra. Porém, com essa informação, é interessante pesquisar um pouco mais, saber um pouco mais sobre linha de produção, peças, o desenvolvimento da moto, o desempenho dela e a aceitação no mercado. E com essa informação, eu te pergunto mais uma coisa: o Brasil tem interesse em produzir a linha de caminhões, de ônibus, assim também, alguma coisa, ou não há nenhum interesse por enquanto nessa área? Energética mais sustentável, e os caminhões a biodiesel fazem parte dessa transição. O biodiesel é uma alternativa interessante porque pode ser produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais. Já os caminhões elétricos são uma tendência mundial, com a China sendo um dos grandes expoentes. O Brasil tem olhado para essas opções, mas ainda enfrenta desafios para implementá-las em grande escala. A questão é complexa e envolve infraestrutura, custos e políticas públicas. Tá curtindo o assunto? Sim, mas me diz uma coisa, com a chegada da China com os carros elétricos e caminhões elétricos também, isso não corre o risco do Brasil ter sufocado a sua iniciativa de produção de biodiesel? Esse é um ponto relevante. A chegada dos elétricos chineses pode aumentar a concorrência e trazer desafios para a produção de biodiesel no Brasil. A questão é equilibrar as duas frentes.
O biodiesel tem suas vantagens, especialmente para aproveitar recursos locais e reduzir emissões. Já os veículos elétricos são uma alternativa promissora para diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Tudo vai depender de como o Brasil vai equilibrar essas estratégias e das políticas públicas para incentivar ambas as tecnologias. Panorama mundial, a tecnologia de caminhões elétricos e híbridos, ela está à frente da tecnologia a caminhões a biodiesel, ou a biodiesel tem uma chance de despontar como uma tecnologia para fazer a concorrência com a tecnologia de motores elétricos? No cenário global, os caminhões elétricos e híbridos estão em ascensão, mas o biodiesel ainda tem sua força, especialmente em regiões com infraestrutura menos preparada para a eletrificação ou onde a produção de biocombustíveis é forte. Porém, a tendência aponta para uma maior adoção da eletrificação no futuro. O biodiesel pode competir, mas precisará de inovação e de incentivos para se manter relevante no mercado cada vez mais focado em tecnologias verdes. Ok, muito obrigado então por essa conversa. Eu acredito que essa foi o papo de hoje. Até a próxima, então.